Bem-vindos ao Panamá, o turismo favorito da Rochelle. Supermercado. Nada mais, nada menos do que O maior shopping da América Latina. $1 uma camisa dessa. Tô chateada. Tem muita coisa barata e eu não tenho espaço na minha mala. Olha que prédio maravilhoso! Uma obra arquitetônica. Oi pessoal, eu sou a Rochelle. Eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Sejam bem-vindos também ao Panamá, o destino que nós vamos conhecer nos próximos dias. Então vem com a gente. Já passamos pela imigração, tudo certo, não despachamos bagagem, porque a gente viaja sempre com 4 mochilas, né? Uma grande cada uma atrás e uma menor na frente com notebook, coisas essenciais. Justamente para facilitar a nossa vida, pra gente não precisar despachar. Para facilitar, não só na questão dos custos, né, de despachar bagagem, mas também da locomoção, para não ter risco de perder. Bem tranquilo a imigração, né? O cara foi super atencioso. Não tem problema nenhum, ele inclusive nos ajudou a descobrir como nós vamos para casa, porque a gente até deu uma olhada no Uber. Tá dando uns $25 mais ou menos. 20 a $25. A gente fala casa porque, né, cada lugar que a gente vai ser na nossa casa, já que a gente viaja por mês, então acostume. Ele sugeriu pra nós o metrô, então a gente vai procurar o metrô pra ir até mais próximo, pelo menos, e de lá a gente pega um Uber, algum táxi, alguma coisa até a nossa casa. Chegamos na estação aeroporto. Olha que lindo. Bem-vindos ao Panamá. Ah, vamos tirar uma foto aqui, né? Bom, tá merecendo. San Miguelito van a hacer cambio en línea Ok. y se van a ir 5 de mayo o lotería, que son las más cercanas que lo puede. Aqui é o mapa do metrô do Panamá. Nós estamos aqui nesse exato momento. Vamos pegar um primeiro trem até aqui. Custa uns 50 centavos de dólar. A senhora super foi atenciosa, nos instruiu, direitinho. mostrou. Então aqui a gente vai trocar, não vai pagar nada nessa troca aqui. Vamos até aqui em San Miguelito e aqui a gente troca para a linha vermelha e vamos descer. Ou essa 5 de maio ou a loteria, próximo do nosso Airbnb. E aí a gente paga na saída, porque essa linha vermelha custa 35 centavos de dólar e a verde 50, como o Vitor já tinha comentado. E é legal que a gente pode pagar com o cartão Visa. Como a gente tem o cartão da Wise, a gente pode pagar diretamente aqui, faz o pagamento para os dois e a gente passa e não precisa comprar o cartão do trem mesmo. Que custariam $2 a mais. Então, basicamente, a gente vai pagar só de transporte o que seria o custo do cartão em si, fora a recarga dele. Então, é bem simples. Caso tenha dúvidas aonde você vai e tudo mais, é só perguntar daí que eles estão aqui para instruir vocês. Então, bora lá. Bem econômico. Provavelmente, quando a gente chegar lá, a gente vai ter que pegar algum táxi, algo nesse sentido para chegar, mas vai ser bem mais barato do que saindo do aeroporto. Passou a rua. Agora passou eu. Para quem ainda não tem o cartão da Wise, vamos deixar o link aqui na descrição para solicitar o seu de graça e fazer a primeira remessa de até R$3.000 sem custos. Devidamente hospedados, já estamos aqui no apartamento que vamos passar os próximos dias. Como vocês querem saber os preços, né? Afinal, esse vídeo é de chegada ao Panamá e preços por aqui. Calma lá, vamos primeiro mostrar esse lugar para vocês. É um lugar com espaço compartilhado, então além do nosso quarto, são mais 5, sendo que um deles é do dono que mora aqui. E aqui tem essa sala, né, um ambiente compartilhado. Vem comigo, vamos viajando. Aqui tem uma sacada bem legal também, com alguns prédios. Essa área que nós estamos é a área bancária dos principais bancos, então é mais seguro para caminhar. Tem bares 24 horas, mercados 24 horas, padarias 24 horas, restaurantes. Então é bem bacana que a gente consegue, caso queira comprar alguma coisa à noite, sair, estamos bem localizados, mesmo sem saber. A gente, na verdade, viu que a localização era boa, mas não sabia muito bem. A gente não saiu explorar ainda, mas do que a gente conversou com o pessoal que nos recebeu aqui, super boa localização. Temos a cozinha também, que o ambiente é compartilhado. Aqui tem fogão, tem a geladeira. Aqui também, assim como o nosso último Airbnb, lá no caso em Curaçao, já tem a divisória de onde colocar suas coisas. Também temos o nosso cantinho. Isso mesmo, esse é o nosso aqui. Então, muito bem preparado já para receber viajantes. Temos máquina de lavar também, né? Isso vai ajudar bastante. E o nosso quarto, um quarto bem pequeno, bem simples, mas que tem ar-condicionado, cama de casal e banheiro privado. Tem até uma TV aqui que a gente vai acabar nem utilizando. Sintam-se em casa, fiquem à vontade, não reparem a bagunça. As mochilas estão aqui, ó, a gente acabou que nem mexeu em nada, né? Só chegamos.
E aqui o banheiro eu nem vi ainda, nem cheguei a olhar. Nem fiscalizou nada, nem viu muita coisa, a gente tá quase vendo junto com vocês aqui. Chuveiro, cortininha. Show de bola! Tudo que a gente precisa. Ótimo. Tem a mesinha aqui no cantinho para trabalhar. O preço que nós pagamos para 8 diárias, nós vamos ficar aqui 8 dias no Panamá, lembrando que não vamos turistar todos os dias, é um estilo de viagem mais lenta que nós fazemos justamente para trabalhar, depois de Aruba e Curaçao passeando em praia o dia todo, tá na hora de colocar os trabalhos em ordem. Nós pagamos $294 para esses 8 dias, um preço que a gente achou interessante considerando tudo que oferece, a localização, é um prédio bem seguro, então bora lá pro mercado e mostrar os preços para vocês. Confesso que eu estava com um pouco de saudade de uma muvuca, de um centro, de uma buzina. Muitas pessoas podem pensar, nossa, não é perigoso andar aí no centro do Panamá? Acaba que aqui não é só a área mais segura do Panamá, mas a área mais segura do país também. Afinal, é uma das regiões que os bancos estão concentrados e tem mais segurança. Que não nos acompanham há muito tempo, né? Tá chegando agora no canal, chegou há menos tempo. O turismo favorito da Rochelle é esse aqui. Supermercado, eu adoro. Se deixar ela passar horas e horas navegando e verificando. Faço isso mesmo, eu gosto de ver porque o supermercado é o local onde tem cultura do local, onde tem produtos típicos, comidas que as pessoas mais consomem e são coisas diferentes. Tem Havaiana, tem coisa brasileira aqui, ó. Quanto a Havaianas aqui? $10. Tá bom preço. Segue um bom preço. Mas enfim, também é uma imersão cultural o supermercado e a gente gosta de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. O Vitor não gosta. Mas aí ele se diverte, ele vai andando, vendo as coisas e aí ele curte junto, né, amor? Aproveitar enquanto a Rua vai fazendo as compras, seguindo o padrão de sempre, né, amor? Ela vai fazendo as compras e eu vou mostrando os preços aqui pra vocês. Depois nós nos juntamos e aí eu escolho os doces que a gente vai levar, porque eu sou doido dos doces, né? Vai pegar meu carrinho enquanto isso. Vou pegar o carrinho, vamos lá. Aqui a gente vai começar mostrando os preços do mercado, mas eu sei o que vocês querem ver, nós sabemos, querem ver os preços de roupas, de sapatos, de itens que aqui tem a fama de ser mais barato também, mas isso ao decorrer do vídeo a gente vai mostrar como a gente chegou agora. Eu sei que tem pessoas que gostam de viajar também no estilo nosso, assim, de ficar em Airbnb, de ficar em apartamentos e economizar cozinhando também. Então, começando pelo mercado aqui para vocês. A moeda local é a Balboa Panamenha, mas eles utilizam o dólar, até porque também a comparação, né, é 1 para 1, a conversão é 1 para 1. Então, a gente vai colocar aqui a tarjinha de preços baseado no dólar no momento que nós estamos aqui. Óbvio que o dólar pode subir muito, pode cair um pouquinho, cair muito acho difícil, mas então fica aí essa observação. Vamos mostrar, começando pelas cervejas, que tal? Panamá, cerveja Panamá. Bem local, $8 vem 12 e 7,25 essa Soberana também com 12 unidades. Tem as quantidades menores aqui, né? Tem várias marcas, inclusive marcas que nós não conhecemos. Balboa, Ice, Atlas, não sei se são todas locais, mas eu particularmente nunca tinha visto. Deixa eu ver alguma aqui, todo mundo conhece aqui, Corona. R$4,44 esse pack. Molhos de tomate, tem vários preços, tem os menorzinhos, os maiores. Nós pegamos esse grande aqui de R$2,36, na verdade R$2,60, né? R$2,36 esse leva a partir de 4. Vai pausando o vídeo para conferir os preços. Para complementar com o molho de tomate, aqui algumas marcas de macarrão, são várias, aqui a partir de 65 centavos de dólar o espaguete, arrozinho, 1,29 o quilo. Aqui tem o preço das águas, mas na verdade a gente está na dúvida. Tive um dos hóspedes lá pegando água da torneira e tomando, a gente perguntou se a água é potável, né, para tomar, porque lá em Aruba e Curaçao nós estávamos tomando da torneira normal. Ele falou que é, ele confirmou, afirmou. A gente normalmente compra água, né, nos lugares que a gente vai, afinal, igual no Brasil, se não tem filtro, tem que comprar. Então a gente vai decidir aqui se a gente vai comprar ou não, mas os preços são esses. Um galão maior, como esse daqui, é R$1,75. Então pode ser que seja uma economia, mas querendo ou não, o barato pode sair caro, então a gente está na dúvida ainda. Os amantes de refrigerante, uma Coca-Cola mais de 2 litros, R$2,60, tanto a normal quanto a zero. Leite a partir de R$1,26 o litro. A dúzia do ovo está por R$2,15, também preço bom. Os pães também várias marcas. Esse artesano eu comprava bastante no Brasil, é muito, muito bom. Esse Bimba a gente comprou bastante ano passado, está R$2,40 aqui, mas nós vamos levar esse daqui, R$1,85. Golden Line, tá bem maciozinho, vai ser esse o da vez.
Tá saindo 9 dólares o quilo da carne moída, provavelmente uma carne de segunda. Tem bife, que aí acha por 8,60 o quilo. Vamos ver esse aqui, ó, 5,62 o quilo, inclusive vou pegar. Tem uma variedade de cortes. Não vou mentir que eu não sei normalmente o nome de cada um. Aí tem os avaco aqui também, que são as bistequinhas cortadinhas. Bora pra sabão de lavar roupa, tá 2,70 dólares o Ariel, que é um sabão bom. Parece que a gente exagerou um pouquinho, pegamos muita coisa, mas é porque a gente pega já para mais tempo. Então eu peguei bastante, tem arroz sem macarrão, tem cuscuz que eu peguei também, mas não é o cuscuz brasileiro, é o cuscuz marroquino. Pegamos umas cervejinhas locais para experimentarmos, vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira toda, hein? Comprinha finalizada, deu 54 dólares e 24 centavos. Partiu agora. Chegamos, tudo pronto, agora é guardar as coisas, fazer aquela jantinha, descansar, que amanhã vamos começar a explorar o Panamá. Começando mais um dia, vocês piscaram, não se passou apenas um dia, mas se passaram 3 desde que chegamos aqui no Panamá. Ficamos fechados em casa esses 3 dias apenas trabalhando, porque tinha muita coisa para pôr em dia. Foram dias bem corridos que a gente passou nesses últimos 2 destinos, então a gente precisava trabalhar um pouco. Porém, hoje nós vamos às compras, precisamos comprar algumas coisas. Eu preciso de um tênis urgentemente, porque eu só trouxe esse aqui de trilha e o coitado tá acabado, vou deixar ele só para as trilhas mesmo, e preciso de um novo. E tem mais algumas coisinhas que a gente precisa, HD externo, e aí a gente vai comprar e mostrar para vocês os preços por aqui. Será que vale a pena? Será que é caro? Afinal, esse é um vídeo de preços, não só da nossa chegada, mas de preços, né? E aqui Panamá é conhecido como a nova Miami. Muita gente que, ao invés de ir para os Estados Unidos comprar, vem para cá e vamos para um lugar que é muito grande. Então a gente não só tinha que descansar, mas como colocar o trabalho em dia, inclusive editando os últimos vídeos que vocês já assistiram, caso não tenha visto o último, tá aqui em cima, mas justamente para descansar, para caminhar bastante, não só hoje, mas nos próximos dias também. Então agora bora lá. A estação que a gente vai é aquela ali, a mesma que quando a gente chegou, e aqui desse outro lado já tem alguns fast foods, inclusive com preços. O Wendy's ali, um combo por 4 dólares, o McDonald's ali também atrás das árvores, também por 4 dólares, bem mais barato do que a gente estava vendo lá em Curaçao, em Aruba. Estava girando em torno de 15 dólares, né, o combo de lá. 12 a 15 dólares mais ou menos o combo. Aqui tá bem realmente salgadinho. É caro também, né, mas comparado com lá, bem mais barato. E agora, entrando aqui no metrô. Agora sim, vamos chegando aqui no Albrook Mall. A gente desce justamente na última estação, na última parada do metrô, que é Albrook. Aí tem aqui atrás o terminal de ônibus que a gente passou. Inclusive, se quiser ir para alguma outra cidade pegando ônibus, é um bom lugar. E aqui é a entrada do Albrook Mall, que é nada mais, nada menos do que o maior shopping da América Latina. Aqui na cidade do Panamá tem várias lojas, vários shoppings, porém esse aqui é o mais conhecido justamente por ser o maior deles e também porque ele tem um preço mais acessível, porque aqui as lojas são um pouquinho de valor mais baixo, as lojas de luxo, elas estão em outros shoppings. E ele é tão grande que ele é setorizado por áreas e essas áreas são divididas por nomes de animais. No caso aqui a gente entrou pela Rhino, né? Isso, do rinoceronte. São mais de 700 lojas que tem aqui. Aparentemente a estética assim não é tão moderna quanto outros shoppings que a gente viu na internet, talvez a gente vá depois, só que, como a Rô comentou, é famoso por ter preços melhores, mesmo que em todas as compras tem uma taxa de 7%, impostos, né, de 7% a mais. Então cada valor que a gente olhar ali, a gente acrescenta 7%, mas ainda assim fica mais barato, mais econômico de comprar muitas vezes esses produtos no Brasil ou em outros países, até mesmo da América do Sul. E a motivação desses produtos serem mais baratos é porque aqui eles têm um número menor de impostos, de tarifas em cima dos produtos. Então tudo chega mais barato para o consumidor. E, como o Vitor falou, mesmo pagando esse 7% a mais, ainda é mais barato a taxação do que se fosse comprar no Brasil. Trenzinho passando por aqui para o safari, afinal são várias alas de animaizinhos, bem legal para a criançada. Mas enfim, estamos conhecendo tudo com muita calma, afinal são muitas lojas, a gente quer mais conhecer do que comprar. Porém, existe um lugar que é ainda melhor do que a cidade do Panamá para comprar, que é a Zona Franca de Colón. Ela fica lá no início do canal do Panamá, dá mais ou menos 1 hora de carro daqui da cidade do Panamá, e o ideal é que você vá contratando um tour. Existem vários na internet que você pode contratar.
E lá existem menos taxações, porque os navios chegam lá e descem algumas cargas e essas cargas ficam lá com menos impostos. É um acordo que tem do governo do Panamá e aí acaba saindo tudo mais barato. Reforço, vão com guia, porque aí sim vai ser uma experiência mais agradável. Lá é mais interessante para quem quer comprar algo que é mais caro, porque se você quer comprar uma coisa mais em conta, aqui às vezes compensa, vai comprar uma coisa de $50, de $100, esse 7% a mais não vai ser muito. Agora, se é um produto de 500, de $1.000, aí a diferença de 7% reduzida e mais um preço mais barato faz a diferença, mas sempre lembrando que para voltar para o Brasil você pode ter comprado somente mercadorias até $1.000 somado toda a sua compra, senão você vai ser taxado. Tem todas aquelas questões. A gente comentou um pouco sobre isso no vídeo de Assunção, que a gente vai deixar aqui em cima, segue a mesma linha, tanto aqui para o Panamá quanto para qualquer outro destino que você vá para fazer compras. Tome cuidado, senão o leão da Receita Federal te pega, nesse caso da Polícia Federal que te pega mesmo. Tem até mapa, eles deixam aqui à disposição para escanear o QR Code e a rua tá desbravando. Olha o tamanho disso. Gigantesca. Aqui embaixo tem até a descrição de quais lojas são. Tem o nomezinho das lojas, que é bom porque a gente sabe, quando a gente quer alguma específica, já vem aqui procurar. A gente entrou, acho que foi por aqui, na Rinoceronte. Acho que é basicamente assim, a gente entrou na Rinoceronte e veio procurando. Ou seja, tem muito mais para aquele lado. Tem muito. Então a gente veio pelo lado que tem mais coisa, só que caminhamos até a outra ponta, o extremo. Agora a gente vai seguir para lá e reforçando a importância de ter conexão, ter um chip internacional para conseguir se localizar, para conseguir pegar o meio de transporte, até mesmo escanear aqui com a internet e funcionar. Utilizamos o chip da HomeLife, nosso cupom Um Destino por Vez 10 tem 10% de desconto. Agora bora lá, já conheceu ele? Já entendeu para onde a gente vai agora? Tô entendendo aqui. Vamos indo. O AirPod tem o Pro, segunda geração, por R$ 309,95. O AirPod normal, quarta geração, R$ 215,95. E o normal de quarta geração, R$ 155,95. Já aqui do lado tem o iPhone 16 Pro Max, R$ 2.129,95. O Pro de 1 TB, R$ 2.000, basicamente arredondando. E deixou um pouco salgado, na verdade. Não sei quanto tá no Brasil, mas a última vez que a gente viu, pelo menos, o lançamento. Aqueles valores que a gente mostrou, tem ali na frente mais ITBMS, que é o imposto, seja para estrangeiro, seja para nacional, é aquele valor mais 7%. Mas é sempre legal pedir se tem algum desconto, né? Eles costumam dar descontos para os estrangeiros, para ajudar aí a vender mais, né? No caso, ali eram $30 para os AirPods e $100 para os iPhones 16. Então, isso. Dá um descontinho legal ainda. É aquele valor, você tira esses $100, exemplo, do iPhone, mas acrescenta mais 7%. Não sei se sair elas por elas, talvez próximo disso, mas é legal, né? Que pelo menos, se já tirar o imposto, já fica um pouco mais interessante. E aí já fica a dica, sempre tragam o passaporte de vocês para comprovar que vocês são estrangeiros. Assim vocês conseguem esses descontos especiais. Não adianta trazer RG, CNH, porque aqui no Panamá é só o passaporte que vai contar. Olha os preços dessa loja. $3 um shortinho desse, qualquer um. $4 as calças, aqui tem por 6. Ali tem R$1,50 aqueles shorts. Isso sim é preço baixo. $1 uma camisa dessa. $1. Chinelos por $2, tem vários modelos. Esses mais estilo Havaianas mesmo, mas outra marca. E aí já tem uma reflexão também, né? Não, mas o dólar tá muito caro, quando eu for viajar talvez fique mais caro ainda. Ou, não, esse preço aí que está mostrando, a comparação tá diferente. Mesmo que suba um pouco, baixe um pouco, a média ainda assim, o preço em dólar vai ser o mesmo. Então não vai oscilar tanto assim do que a gente está mostrando. O que oscila mesmo são os produtos que são mais caros, como a gente comentou antes. Tô chateada. Por quê? Tem muita coisa barata e eu não tenho espaço na minha mala. Então não dá pra comprar. Nesse momento que a gente... Assim, é muito maravilhoso fazer o que a gente faz, mas a gente sempre leva uma mochila pequena. Então quando a gente acha esses preços baratos, dá uma dorzinha porque não dá pra levar. Tá tudo bem. Agora entramos ver o preço dos perfumes. Aqui tem alguns do ladinho, ó, $59. Esse Azarro. E esse é um que eu tenho, que a Rô me deu de presente. Aqui tá $115,95. Mas todos os perfumes aqui, exceto Chanel e Dior, né, que ela falou, tem 30% de desconto. Então o preço chega a ser bom. Legal, eles facilitam bastante. Esses 30% dá uma boa ajudada. Um perfume ali que a gente queria tá por $60, muito mais barato que o Brasil, que é um preço também legal por aqui. Temos o Invictus, cadê o preço? R$81,95, aí você tira 30%. Fica interessante os preços. Acho que
pode compensar sim comprar um perfume aqui. Esse Paco Rabanne 145, Chuanchu 106, o Chuanchu Black 88. E aquilo, a gente comentou também no vídeo do Paraguai, quando a gente foi mostrando os preços dos perfumes, nós não somos grandes entendedores de perfumes, né? A gente vai sentindo o cheiro, algumas marcas, algumas marcas a gente já conhece, mas não somos super experts até para mostrar, tipo, não, esse daqui, aquele outro, a gente só tá mostrando aqui alguns que a gente conhece mesmo. Viemos na Skechers, que é uma loja de tênis que a gente gosta bastante, inclusive estou usando Skechers agora. Alguns preços para vocês, os que tem aqui sale é que devidamente estão na promoção. Aqui, por exemplo, de 66 por R$ 44,90, bem bonito esse tênis branco aqui, inclusive. Ó, esse vermelho também, sale, de 80 por 47, de 100 por R$ 59,90, esse aqui é R$ 53,90. Queria um preto basicamente igual ao que eu tenho, só que novo, mas não tem nesse estilo. Bora dar uma olhada nos modelos femininos, começando por esses aqui que estão todos na promoção. Esse aqui que é fechadinho, olha que legal, bem fácil e prático de colocar. Ele tá saindo de 85 por $50. E esse aqui que é mais chamativinho, eu acho que eu vou deixar ele quieto, que eu acho que ele tá na promoção porque ele não saiu muito bem, não desconfio. Esses básicos eu gosto bastante deles. Eu provei, vamos ver, este modelo aqui, ó. Bem confortável, bem legal, ele fica bem justinho no pé porque ele é todo de elástico. Ele está saindo de $90 por R$62,90, valor bem legal. E outro basicão preto, bem leve, para corrida, $70, então mesmo sem desconto tá com valor legal. Lojas de eletrônicos, tem computador, tem itens em geral, aqui por exemplo a GoPro está por $359 a 12 e por $419 a 13, mais os 7% de imposto. Aqui alguns computadores para vocês verem os preços também. Óbvio que tem inúmeras marcas, inúmeros modelos, capacidade, os monitores. Esse é difícil levar no avião, né? Mas aqui para ter uma base dos preços, bom que tá bem exposto, fácil de ver. Micro-ondas também, 89, 229. Tem várias opções, mas aqui tem até eletrodomésticos, né? Então, fogão, máquina de lavar, geladeira, uma loja bem completa. Viemos agora na Victoria's Secret, que tem esse Body Splash, que a Rochelle deu que me falar o nome, não sabia qual que é. 2 por 26, 3 por 36. Uma pena que um é 20. Pra gente ficar de mochila é muito, né? De levar 2, mas por isso tá bom. Essa aqui é a entrada dos dinossauros. E olha que legal, a escada rolante com a boca do dinossauro. Bora? Bora. Sem virar medo, lanchinho. um menininho com medo. Ainda faz barulhinho. Ó. Olha as amígdalas do dinossauro aí. Engolidos pelo Dino. Legal. Muito massa. Experiência imersiva. Maior das praças de alimentação, toda temática, com um carrossel, tem restaurantes tanto lá embaixo quanto aqui em cima. E muita gente, tá lotado. Hoje é um sábado, então pode ser por isso que esteja mais lotado, o pessoal tem indo para passear. Um bom resumo sobre aqui. Preços muito bons, muito baixos para lojas de departamento, lojas que não tem uma marca específica, porque todas as marcas que a gente conhece, pelo menos de vista, né, que a gente já viu, caro. Sim, não é caro, são preços muito semelhantes ao Brasil. A gente achou que a gente iria encontrar coisas ainda mais baratas que lá, mas não foi um grande uau. E não vai ser dessa vez que vocês vão ver Vitor e Rochelle gastando dinheiro, porque acho que vocês nunca viram nesse canal. O máximo que a gente gasta dinheiro com o passeio e tá tudo bem, a gente gosta disso. Mas a gente achou que sairíamos com as mãos cheias daqui hoje. Desculpe decepcionar vocês, inclusive, porque a gente chegou já falando, não, é muito barato esse lugar e tal. Talvez seja, né? Às vezes a gente está com um parâmetro um pouco diferente de preços, às vezes realmente está mais barato do que o do Brasil, mas o que a gente queria comprar, os preços estão parecidos. Até o tênis estava um preço melhor da Skechers, de fato, só que a gente não encontrou modelos ou do nosso tamanho, ou modelos que a gente gostasse. Então a gente ficou um pouco frustrado quanto a isso, mas conhecemos, é importante vocês entenderem que eu e o Vitor temos um estilo de vida onde a gente dedica o nosso dinheiro para experiências, coisas específicas que a gente gosta de fazer. E compras
não se encaixa nisso pra gente. Então acaba que a gente não acha barato uma coisa que talvez pra vocês seja exato. barato pagar, não sei, 60, 70, 80 dólares num tênis. Pra nós não é a nossa prioridade nesse momento. Já gastamos isso, já priorizamos isso, porém não é nesse momento. Então talvez pra você vai dizer, ah não, mas tá barato sim. Então já deixa aí nos comentários se vocês acham que tá barato pelos preços que nós mostramos pra vocês, ou se vocês acham que tá caro, não tá compensando não. Já deixa o like, né? Porque rendeu uma boa caminhada, pelo menos, aqui. Valeu como exercício do dia, né? Valeu o exercício do dia. A gente não gravou muito porque a gente não sabia também se podia ficar gravando à vontade dentro das lojas e tal, mas alguns preços a gente foi mostrando, então comentem aqui o que vocês acharam. E agora vamos para um outro lugar, né? Porque deu de andar por aqui. Ao menos tem essa facilidade de acesso, né? Do lado da rodoviária, tem o metrô na frente, então às vezes é um momento que você vai pegar algum ônibus aqui no Panamá, já aproveita e dá um pulinho. Ah não, estou no lugar próximo da linha de metrô, já compensa também dar um pulinho, porque é fácil, né? A última estação ali que é o Brook, então pelo menos um passeio a gente deu e conheceu um lugar. E aqui são só 2 linhas que tem de metrô, então é muito fácil mesmo, não se perde de jeito nenhum. Ônibus acredito que seja um pouquinho mais complicado e tudo mais. Exato. Mas no caso, esses ônibus acho que são os intermunicipais, né? Então aí para ir para uma outra cidade é mais fácil. Mas esses de linha aí realmente é um pouco mais complicado. É claro que tudo depende um pouquinho do costume, né? Quem tá acostumado a pegar metrô, já pegou, já sabe como funciona mais ou menos, tira de letra, super de boa. Agora quem é de cidade pequena, tipo eu, agora estou acostumada, mas antes talvez seria um probleminha. E aqui também tem o Uber, né? Caso fique mais fácil para vocês. Tanto o Uber quanto o InDrive, eles usam bastante. São os 2 aplicativos de mobilidade aí, acho que são os 2 maiores do mundo atualmente. Pegamos o metrô até a estação Iglesia del Carmen, que é pertinho de onde a gente está hospedado, e viemos parar aqui em mais um shopping, Shopping Sorro. Esse é mais chique, hein? Louis Vuitton, ainda ter umas lojas meio chiques, mas estamos exaustos, bem conceitual, né? Estamos exaustos. A gente caminhou muito lá. Para chegar da estação até aqui foram o quê? 12 minutos, 10 minutos mais ou menos. Só que a loja que a gente queria era uma loja externa. A gente chegou aqui na localização da loja, não tem a loja, tem esse shopping gigantesco. A gente vai ver se a gente acha aqui, só que a gente quer entrar na Skechers. Aqui não tem cara que tem Skechers, não. Será? Eu acho que não, aqui acho que o padrão é um pouquinho mais alto. Isso aí não é pra gente não. Mas... Eu acho que até o ar lá, ele era mais caro, assim. Um ar-condicionado mais refrescante. Mas aí o rapaz na frente foi bem simpático, ele nos explicou que a loja que a gente queria mudou de lugar, e aí a gente vai aproveitar para conhecer. O Multiplaza ele é mais conhecido por ter lojas um pouco mais sofisticadas, então tende aos preços serem um pouquinho mais caros por lá, também porque a gente está numa área mais cara, né, Vi? Aquela área que a gente foi do Albrook é uma área um pouco mais simples, consequentemente as vendas por lá acabam sendo um pouco mais baratas. Por outro lado, aqui é mais tranquilo para caminhar, não é tão perigoso, então a gente já está nesse embalo e também no embalo de conhecer os shoppings, né? A gente aproveita e já vê tudo que tem para ver hoje nesse sentido, e a partir do próximo vídeo a gente vai ver no centro, mais história, mais de fato conhecendo o Panamá como ele realmente é, e não só as compras, como a maioria dos brasileiros que vêm para cá acabam olhando para isso. E até uma observação, olha aqui atrás, olha que prédio maravilhoso, uma obra arquitetônica, a gente acabou de passar pela frente, eu não sei o que é, mas tem um logo da Pandora lá em cima, talvez tenha o escritório da Pandora, ou seja toda a Pandora, ou é só o nome que eles pagam para patrocinar? É, provavelmente, é só Name rights, assim. Exatamente, FF Tower, eu acho o nome, pelo que a gente tá vendo de longe. Muito bonito, tem vários prédios super estilosos, diferentões por aqui. Ó, esse na frente aqui também, da Mercantil em cima, mas ele é tipo um cone bem legal. E até uma observação, eu vi na internet de um vídeo de um ano atrás, não sei se segue atualizado, mas dos 15 maiores prédios de Latinoamérica, 12 estão no Panamá. Eu acho que o resto tá lá em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Aqui sim tem uma variedade de lojas que eu já gostei. Só de olhar de fora, já gostou? Gostei, vi as marcas fora. Tem H&M, tem Forever 21, tem Bershka, que é muito legal. São marcas muito famosas na Europa, com custos acessíveis lá. Vamos ver como é que estão por aqui. Olha a loja que tem aqui, Stradivarius. Muita gente pergunta pra gente sempre: Rochelle, onde você comprou o seu casaco verde? Aquele dos vídeos do Peru, do Equador.
foi nessa loja. Porém, faz muito tempo, acho que faz o quê? Uns 8 anos mais ou menos. Então, provavelmente já tá fora de linha há um bom tempo esse casaco. Mas fica aí a informação. Então, sempre que perguntarem onde foi ou quando vier essa dúvida, foi nessa loja, mas infelizmente já deve ter saído de linha, com certeza. Encontramos uma outra Skechers e dessa vez bem maior zona. A gente tá nessa saga porque a gente realmente é fã pelo conforto dos calçados, não é nem pela beleza, por nada, mas pelo conforto. E aqui tem uma variedade bem maior. Calçados que eu vi que são semelhantes, iguais àqueles que a gente viu lá na outra loja. Mesmo preço, mesma coisa, mas aí aqui tem uma variedade maior. Só que lindinho, a cara da minha sogra, lilazinho, todinho, bem bonita, de 80 por 46, então tá um precinho mais legal. Olha esse azul marinho, esse aqui tá 80, não tá com desconto. Esse aqui tá de 80 por 47, bem legal o valor também. Aqui tem as linhas também mais formais, né, mais ajeitadinhos, e os de trilha, que eu confesso que acho muito bonito. É que eu já tenho uma bota muito boa, mas preço bom, 56, esse outro 65. Um dia eu quero ter uma sandália dessas aqui, hein? Acho muito bonito, 70. No Brasil pouca gente usa sandália ainda, mas eu acho bem estiloso e muito confortável, ainda mais da Skechers. Deu certo, tênis comprado, não era da cor que eu queria, porque eu queria uma cor que na verdade eu não queria, essa era a verdade. Eu queria um tênis escuro e aí não tinha nenhum modelo e aí eu achei um claro, lindo, maravilhoso, muito parecido com o que eu tenho agora, mas tá tudo bem, eu gostei, amei ele. Saiu $41 o preço na etiqueta, né? Mas o imposto ficou R$44,90. 44 alguma coisinha. Quase $45 que nós pagamos no nosso cartão da Wise. Super satisfeita, super feliz. Agora acho que a gente vai dar uma voltinha, vamos comer alguma coisa. Vou ver se eu acho algum pra mim O também. Vitor ainda não comprou o dele, senão vai continuar com esse velhinho, coitado. Mas tá tudo certo. A Rô era prioridade comprar um, porque ela, como a gente comentou, embarcou só com o sapato que ela está usando agora. Exatamente. Que é mais pra trilha e tal, então agora tá comprado. E como ela falou que não era exatamente como ela queria, é porque a gente achava que tinha que ser um preto porque a gente viaja bastante e suja menos, mas ela sempre usa sapatos claros, então seria contra o estilo dela mesmo. Viemos agora em uma das nossas lojas sonhos de consumo, a DJI, que inclusive a nossa câmera da DJI, temos esse aqui que é o Neo, que está Nosso custando bebezinho, aqui, nosso filho, o primeiro filho. o primeiro filho, o primeiro drone que a gente tem. Ele sozinho está custando $209 e aí o pacote dele com controle tradicional $369. Que é o pacote que nós compramos, que já veio o controle. Isso. E aí a opção com o... Como chama É um esse? controle também. É, o controlinho FPV. com FPV, aí está sendo $599. É, esse é mais caro. pouquinho Esse mais daqui é salgado. para você vai olhando assim, como se fosse uma realidade aumentada, não sei o certo como que fala, mas bem legal. Mas um dia, quem sabe, a gente vai ter alguns desses, né? É. Que é o Air 3S, 1.729 aqui. Mavic 3 Pro tem por $3.099. Ali tem os minis também, que são uma outra opção. E aqui a própria Osmo, que é a que a gente está usando agora, ela não está aqui, só a casezinha. Você está usando ela? Estou usando ela. 549 o Combo Adventure, que é o que a gente pegou, e o Standard 429, daí vem só a câmera. Bom, considerações sobre o shopping. Sobre Meio- os dois shoppings, sobre vamos os comparar dois esses shoppings. dois. Na verdade, os três, né? O Sorro nem dá pra falar. É Sorro, né? É Sorro. Aquele lá é muito alta sociedade. Esse daqui, eu acho que é o intermediário. O pessoal aí, classe média, vem com a família. Mas pra tem uma passear. variedade de lojas maior, então acho que é bem legal para poder ver. Eu achei que tem mais lojas maiores, assim. Então, outro um shopping realmente mais simples, com lojas mais simples. Existem algumas lojas de departamento, mas não são muito grandes. O shopping é grande, mas as lojas não são tanto. E os preços lá realmente é mais barato. O que mudou é que o sapato da Rua foi bem barato porque estava em promoção. Mas aqui tinha mais variedade, tem realmente mais lojas renomadas, podemos chamar assim, né, de marcas. Só que por outro lado os preços aqui são mais salgados. A gente até está querendo comprar um HD externo e aqui tava tipo $90, lá tava 60. A gente acabou se arrependendo de não ter comprado lá, mas tudo certo. Tudo bem, tem tempo ainda. É, tem tempo ainda. Só que no sentido de preço mesmo, eu acho que lá acaba ganhando. Só que aqui, se você tiver a oportunidade de pegar alguma promoção nessas lojas maiores, tem mais variedade e pode ter mais preços interessantes se tiver sorte, que foi o que Fora aconteceu. que localização, esse aqui tá bem central, É. tá perto aqui da Skyline, Uma área super segura, dá pra vir dá pra andando, se tiver caminhar hospedado por aqui. próximo, então foi
foi bem ok. A gente chegou caminhando, aquele lá a gente desce praticamente do metrô na porta também. Ambos foram de acesso fácil, eu preferi esse aqui. Você preferiu qual? Aqui também, com certeza. Lá no Allbrook é legal para você conhecer a experiência de estar no maior centro comercial da América Latina, ponto. Nesse sentido é bem legal, quer comprar uma coisa baratinha e tal, acho que lá até tem muita gente que compra, que tem a sua loja aqui, quer comprar o produto para revender depois em outra localidade, mas no sentido de conforto, de segurança, de beleza das lojas, estética, assim, do shopping como um geral bem mais moderno, Multiplaza acaba ganhando, mas visitem os dois quando vierem ao Panamá, comentem aqui o que vocês acharam até esse momento. Pedimos um lanchinho porque estávamos famintos, esperamos aqui na Wendy's. Como a gente comentou anteriormente aqui, o combo para eles ou em outros fast foods conhecidos está saindo R$13,99. A gente optou por pedir 2 combos e um deles a gente aumentou. Então a bebida tradicional é essa aqui, veio uma maior, aí a batata também é um pouquinho maior e vem uma peça de frango a mais ou um lanche a mais. Tem 3 opções ainda que dá para variar e aumentou mais $2. Então no total nós pagamos $10, né, Vi? Isso, e bora encher a barriga que nós estamos com fome. Chegamos exaustos. Agora são exatamente 8h24 da noite. Tardão. Saímos aí pós-almoço, o dia todo batendo perna, cansado. Andamos e compramos um item. Mas esses são os nossos. Para não dizer um item, a gente comeu também, então a gente aproveitou, degustou. Fomos no mercado, pegamos mais algumas coisinhas que nós precisávamos. E conhecemos vários lugares, acho que esse é o principal, né? Exatamente. E o objetivo principal também era comprar o seu tênis. Mostramos um pouco dos preços de onde a gente passou, pelo menos os de compras por enquanto, mas é claro que no próximo vídeo ainda tem muita coisa. A gente vai mostrar para vocês os pontos turísticos aqui do Panamá, o que tem para fazer por aqui. A gente tem alguns dias programados, então não venha me dizer que é pouca coisa não, porque tem coisa para ver sim. E assim nos despedimos desse nosso primeiro e longo vídeo. Acho que vai ficar longo, mas com todos os cursos detalhados. Espero que tenham gostado e tenham a resposta, né, de se vale ou se não vale a pena comprar aqui no Panamá. E nós nos vemos no próximo vídeo explorando a capital aqui do país. Tchau, tchau.